Olá, quinta-feira, 7 de novembro, boa tarde, o CRN1 está no ar. O plenário aqui do Palácio Pedro Ernesto recebeu hoje representantes das secretarias municipais de conservação e de ordem pública. Eles apresentaram o projeto de lei orçamentária para 2025. O valor destinado à Seconserva é de mais de 424 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Conservação, como o próprio nome sugere, tem a missão de zelar pela cidade do Rio, além de servir de elo do cidadão com o poder público. Representantes da Conlurb também estiveram presentes nessa audiência pública. Já para a Secretaria de Ordem Pública, o valor previsto para o ano que vem é de 815 milhões de reais, o que representa 1,74% do orçamento. Tudo foi apresentado por integrantes das pastas aos vereadores, que formam a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio. E uma rua na favela da Rocinha pode ganhar o nome do pedreiro Amarildo de Souza. A votação começou pelos projetos em segunda discussão. As duas propostas que estavam na pauta foram aprovadas. Uma delas dá o nome de Amarildo de Souza à atual Rua 2, na favela da Rocinha, na Zona Sul. Amarildo nasceu e morava na comunidade. Era pedreiro e desapareceu em julho de 2013. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os parlamentares também aprovaram por maioria simples e de forma híbrida 44 projetos de lei em primeira discussão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Entre os projetos que voltarão a ser discutidos, 2 prestam homenagem ao apresentador carioca Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano. As propostas querem dar o nome do comunicador a um logradouro no bairro da Lapa e a um equipamento cultural do município. No calendário oficial da cidade poderão ser incluídos o Março Azul Marinho, o Junho Violeta e o Julho Dourado, todos voltados para a causa animal, o Dia Nacional do Esporte e o Dia Nacional do Livro Infantil. Ainda foram aprovadas em primeira discussão as matérias que determinam a instalação de placas em braille nos táxis do município, contendo o número de identificação do veículo para facilitar o reconhecimento por passageiros com deficiência visual, e a que ordena o fornecimento gratuito de adesivos para carros com a identificação da pessoa autista no Rio. Outros projetos que voltarão a ser debatidos em segunda discussão são o que declara patrimônio cultural e turístico de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, o Beco das Garrafas, em Copacabana, o que estabelece diretrizes para a divulgação do programa Hortas Cariocas na modalidade comunidade, o que inclui o Arco do Teles no calendário turístico da cidade e o que institui o programa de capacitação sobre o transtorno do espectro autista para professores das escolas da rede pública e privada do município. A chegada de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva e ventos fortes no fim do dia. Confira detalhes da previsão do tempo no Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro, e tá no ar o Minuto Cor de hoje. Calorão lá fora, mas olha, aproveita se você gosta desse calor, porque logo, logo tem virada no tempo. Segundo o Alerta Rio, hoje a máxima pode chegar aos 38 graus, mas por conta da aproximação de uma frente fria, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de raio e rajadas de vento. Então é bom ficar com o guarda-chuva na bolsa e acompanhar as atualizações aqui do Alerta Rio. Vamos agora falar sobre o trânsito, porque essa manhã foi de alguns acidentes. Na linha vermelha, por volta das 7 horas, um acidente grave com 2 carros interditou parcialmente a via, ali na altura da Maré, na pista sentido Baixada. Os bombeiros, a 7 Rio e a Polícia Militar estiveram no local e por volta das 8 horas a faixa foi liberada. E no aterro do Flamengo, equipes da Prefeitura do Rio realizam uma obra no canteiro central, na altura do MAM, Museu de Arte Moderna. E para a realização do serviço, uma faixa em cada sentido está ocupada. Então você que vai passar por aquele trecho, muita atenção ao trânsito. Eu vou ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, no @operações-rio e também no app ucor.rio. Tenha uma ótima quinta-feira, gente. Tchau, tchau.
A gente segue falando de cidade, porque agentes do programa BRT Seguro prenderam 2 homens na zona oeste do Rio. Foi depois que o motorista de um ônibus piscou o farol e buzinou em direção à viatura onde estavam os agentes. O veículo foi parado e uma das passageiras disse que tinha sido roubada na estação Interlagos, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. A mulher informou que um dos suspeitos estava dentro do BRT. Os agentes conseguiram localizar o homem e o comparsa dele. Com a dupla, foram encontrados um celular, dinheiro e um cartão Rio Card. O programa BRT Seguro foi criado há 3 anos por meio de uma emenda na lei aprovada pelos vereadores que autoriza a Prefeitura a investir recursos na intervenção do sistema de transportes. O Dia da Favela foi comemorado na última segunda-feira. E a potência de quem vive e trabalha nessas regiões da capital foi o tema do Câmara Rio Reportagem Especial desta semana. Monique Moretti. A cidade do Rio de Janeiro possui mais de 1.000 favelas. Territórios com quase 1,5 milhão de pessoas. Em comum, o mesmo desejo: ter uma vida com oportunidades. Você sabia que em 4 de novembro é comemorado o Dia da Favela? E o significado dessa palavra? Por nós da malandragem, pelo morro da favela. Favela vem de faveleiro, uma planta leguminosa. O termo foi usado na Bahia durante a Guerra de Canudos. Os primeiros moradores do atual Morro da Providência, a primeira favela carioca, eram soldados que voltaram da Bahia, onde a planta era farta. Já a data tem uma explicação. Foi em um 4 de novembro, só que em 1900, que o nome favela foi citado pela primeira vez em um documento oficial. Um delegado, que se chamava Enéas Galvão, se referiu ao Morro da Providência como um lugar sujo, violento e de prostituição. Acho que a primeira reflexão é a retirada da ideia de favela como lugar somente de fragilidade, notícias trágicas e problemas, né? Geralmente você tinha notícia de favela somente no caderno policial, quando tinha algum problema de operações ou de mortes. Hoje você está vendo que a favela ela habita os vários cadernos. Para mim é muito simbólico quando eu abro um caderno de economia e está lá alguém que criou um empreendimento. Quando eu abro um caderno de educação, de tecnologia. Eu sou uma empreendedora, eu tenho visão de negócios. Eu sei o que eu quero para minha vida, para minha família, para a galera que me rodeia, para minha equipe. Eu sei o que eu desejo para eles e o que eu desejo para mim. O pai ficou desempregado, minha mãe não trabalhava. E nós éramos 3 irmãos. E meus irmãos foram fazer também o trabalho deles e eu comecei cuidando de 2 crianças que moravam em frente à minha casa. Fiquei até uns 14 anos, 2 anos cuidando dessas crianças. Então comecei já em lojinha, fazendo algumas coisas. Aí logo depois, ali por volta de 15, 16 anos, eu comecei, já virei sacoleira. Fui trabalhar numa empresa grande, né? Trabalhei numa empresa grande. E ali eu fui vendo o movimento, como era a criação, como que eles faziam, como que eles vendiam, como que atingia público, sabe? E dali veio esse desejo, essa vontade, desde menina ali, que foi com 19 anos, para ter a minha marca, que hoje ela é realidade, mas dentro desse processo, tu imagina quantas coisas que eu passei vindo de uma comunidade, né? Construir um espaço onde todos tenham os mesmos direitos passa, por exemplo, pela criação de políticas públicas. A elaboração do plano diretor do município do Rio foi uma delas. E é ele quem vai decidir a cidade dos próximos 10 anos. Desde 2021, a Câmara Municipal vem trabalhando na elaboração do plano diretor da cidade. Após 3 anos de estudos e de diálogo com a sociedade através de audiências públicas, esse documento foi aprovado no início de 2024. Pela primeira vez, as favelas foram incluídas no planejamento para os próximos 10 anos do município. A maioria das pessoas que moram nela é a classe trabalhadora, a classe que realmente faz a cidade funcionar. Então, eles precisam de saneamento básico, precisam de esporte, precisam de saúde, precisam de lazer, precisam de educação. A gente criou as condições para que, pelos próximos 10 anos, as diretrizes das políticas públicas, as ações que virão do Poder Executivo e do Legislativo, as áreas de especial interesse social serão plenamente discutidas e valorizadas aqui nessa Casa do Povo.
a gente faz uma reparação muito importante, não só com o capítulo de favelas, mas com o Dia da Favela. Como é que a gente fala da importância da gente reverenciar essa trajetória, essa memória, mas também como é que a gente fala de mais orçamento público, de uma perspectiva de planejamento urbano que insira esse território com a importância e com a relevância que esse território tem. A favela faz parte da cidade. Então, estar no plano diretor é ter esse reconhecimento dessas pessoas como seres humanos existentes nesse lugar. E Preto, pela primeira vez o plano diretor municipal, que é um plano que norteia, estabelece as diretrizes da cidade nos próximos 10 anos, ele traz um capítulo especial sobre as favelas. O que precisa ser feito? Eu acho que é uma coisa para inspirar as outras casas legislativas municipais do Brasil. Não tem mais como você ignorar. Onde eu for, eu vou dizer, ó, a Câmara do Rio de Janeiro tem no seu plano diretor um capítulo especial para as favelas, e isso é muito importante porque o cidadão chega aqui pertencendo. As favelas, muito tempo, foram tratadas como territórios invisibilizados. Então, se você não é invisível, você não precisa de água, saneamento, linha de ônibus, creche, posto de saúde. Então, quando você tem um capítulo na Constituição que rege a organização da cidade específico para as favelas, é sinal que nós não estamos só no mapa, nós estamos na lei também. E apontando a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, você confere depoimentos inspiradores de outras crias das favelas do Rio na reportagem completa, que está no canal da Rio TV Câmara no YouTube. Tem a história do Grupo Nós do Morro, no Vidigal, tão famoso, da startup Carteiro Amigo, na Rocinha, um projeto de energia solar no Morro da Babilônia e muito mais. É de emocionar. Assista, curta e compartilhe também. Um projeto de lei pode alterar os contratos temporários de pessoal para atender às necessidades da Prefeitura. O assunto é tema de uma reunião hoje, aqui na sede da Câmara Municipal. Ingrid Bart tem as informações. O projeto de lei propõe ampliar o prazo dos contratos temporários no serviço público. Olha, atualmente esses contratos têm duração de até 3 anos, mas se o projeto for aprovado, poderão se estender por até 6 anos. Segundo a Prefeitura, a medida é essencial para manter o funcionamento de áreas urgentes e serviços à população. Já representantes dos servidores, como o Sindicato dos Professores, por exemplo, alertam para os riscos de precarização do trabalho público e perda da estabilidade garantida pelos concursos. A reportagem completa você confere logo mais no CRN2, às 7h40 da noite. A gente fica por aqui, assista a nossa programação completa pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma ótima tarde, até a próxima.